Qual o objetivo do nosso povo, hein? Quais as nossas aspirações enquanto sociedade? O que nós realmente queremos? Para onde estamos indo? Para onde estamos levando a nossa querida cidade de Santos Dumont? Estamos deixando para os nossos filhos algo melhor do que aquilo que recebemos de nossos pais? Meus queridos, viver nessa terrinha já foi mais fácil, hein? Ultimamente a coisa tá feia. Bem-vindos, este é o segundo episódio da nova temporada do Pauta no Ar. Solta a vinheta aí, Rafael, e vamos pro vídeo. Vem comigo, vem ser up. Nos últimos dias aqui no estúdio, a gente tem discutido um pouco de política, tudo isso que está acontecendo, essa discussão, né, que está mais uma vez se desenrolando ao avesso das aspirações das pessoas. A gente percebe que as pessoas, de uma forma geral, a maciça maioria, na verdade, é contra, mas isso não está sendo levado a sério. Tá? E esse ano é ano eleitoral, as disputas já estão acontecendo, as articulações, as negociatas, esse blá 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 todo de sempre que a gente está cansado de saber. Sabe? E a gente se pergunta quando é que a política deixou de ser uma ciência, ou o que quer que ela seja, voltada para o bem comum, voltada para o que é público, né, para o que a gente chama de república, e ela se transformou num meio para a obtenção dos interesses individuais. Ela se transformou numa ferramenta onde o político subjuga toda uma população e coloca aquela população para trabalhar em benefício das suas vontades, das suas aspirações. A gente não sabe se isso sempre foi assim, se isso é um fenômeno novo. A gente imagina que sempre tenha sido assim, porque parece que é da natureza humana, mas de qualquer forma, a gente sai um pouco da prática, da realidade, e vamos tentar entrar na teoria. A gente falou no último episódio um pouco a respeito da literatura nacional, a gente citou, o Rafael vai deixar, se você não viu, assiste aí, tá aqui o link. A gente falou um pouco da psicologia, de uma forma geral, do brasileiro, e hoje a gente vai lá na Grécia, lá em 400 a.C., e vai ouvir um pouco do que tinha para dizer o Aristóteles a respeito da política. Voltamos no tempo, desenrolamos os pergaminhos e encontramos algumas coisas. Na filosofia aristotélica, a política é uma ciência que tem por objetivo a felicidade humana. E ela se divide em ética, que se preocupa com a felicidade do indivíduo, e na política propriamente dita, que se preocupa com a felicidade coletiva do que eles chamavam de polis, que eram as cidades gregas, que eram administradas ali por eles mesmos, cada uma com as suas leis, cada uma com as suas moedas, cada uma com a sua cultura, e administrada pelas próprias pessoas. Tá? Então, para o Aristóteles, a política ela é essencialmente associada à moral. Isso porque a finalidade última do Estado, da organização das pessoas, é a busca da virtude. Ou seja, a formação moral das pessoas e o conjunto de meios necessários para que isso ocorra. Fazer com que os habitantes da polis sejam homens virtuosos, éticos e morais, e que entendam que, para além da felicidade individual, existe a felicidade coletiva, e essa é a coisa que a gente deve buscar. Se você não está entendendo, a gente vai avançar mais um pouquinho e eu vou tentar explicar. Então, quando ele fala das virtudes, ele trata 9 virtudes. Ele propôs a seguinte: sabedoria, a prudência, a justiça, a fortaleza, a coragem, a liberdade, a magnificência, a magnanimidade e a temperança. Mas, diz Aristóteles, que a virtude da prudência ela é a mãe de todas as outras. Porque o que acontece é o seguinte: a prudência é a virtude que dispõe a razão prática para discernir, em qualquer circunstância, o nosso verdadeiro bem e para escolher os meios adequados para realizá-lo. Constituem, portanto, atos de prudência o juízo sobre o qual é a ação mais adequada para alcançar o bem e o mandato para levar a cabo. Então, os atos de prudência, eles nos mostram quais os melhores meios para alcançar o bem, a ação mais adequada para alcançar o bem e o mandato para levá-lo a cabo. Ou seja, a preocupação ela é com o meio para levar a cabo a felicidade geral da cidade, de um povo, de toda uma sociedade, e não atender interesses individuais.
A prudência ainda baseia-se na memória do passado, no conhecimento do presente e, até onde é possível ao homem, na previsão das consequências de uma decisão. As decisões, elas precisam ser baseadas na memória do passado, no conhecimento do presente e, até onde possível, na previsão das consequências. Então, a gente precisa analisar o passado, e nós também analisamos um pouco o passado da nossa cidade, da questão das ocupações de prédios públicos. A gente conhece um pouco do caminho que a gente percorre e aonde isso vai desaguar. E, além de tudo, a previsão das consequências de uma decisão, que para nós ainda não está muito clara quais serão as consequências de curto, médio e longo prazo. A gente não sabe. Tá? Então, assim, a virtude da prudência, ela indica a medida justa das outras virtudes, entre o excesso e a falta, entre o exagero e a carência ou mediocridade. Por exemplo, a virtude da coragem, em excesso, ela nos torna temerários, e em falta, ela nos torna covardes. Santo Tomás de Aquino, ele diz que as situações que a gente enfrenta no decorrer da nossa vida, elas são as mesmas. O que muda é a nossa atitude em relação a elas. A situação para você ser corajoso ou covarde, ou temerário, ela é a mesma. O que vai indicar a justa medida da virtude é a sua decisão e para onde você corre. Então, assim, político tem muito medo de gente esclarecida, ele tem muito medo de coesão. A política, de uma forma geral, ela treme de medo, ela morre de medo do povo, mas quando o povo está conectado, está unido, está direcionado para um só ambiente. Nós temos a capacidade de mudar a realidade da nossa cidade desde que haja coesão. Então, nós vamos avançar um pouco no tempo e agora a gente vai para 1870, saindo da Grécia e pousando no Brasil. Tá? Escrevia Tobias Barreto em um artigo em 1870 e explicava que, encarado como povo, como nação, como sociedade, o Brasil é um país amorfo, se assim me posso exprimir. Pela mistura variável de elementos radicalmente antagônicos, o que mais salta aos olhos, o que mais fere as vistas do observador, o fenômeno mais saliente da vida municipal, que se pode chamar de o expoente da vida geral do país, é a falta de coesão social, o desagregamento dos indivíduos, alguma coisa que os reduz ao estado de isolamento absoluto, a átomos inorgânicos, quase se podia dizer, de poeira impalpável e estéril. O que diz Lima Barreto para nós? O Brasil, de uma certa forma, ele é fragmentado. As pessoas, elas são separadas, elas não conseguem se juntar para realizar objetivos. Então, às vezes, você percebe situações onde a maciça maioria ela é contra ou ela é a favor, ela tem uma opinião muito bem embasada e muito bem definida e não consegue se fazer ouvir porque a gente está separado. Então, tomando como ponto de partida essa pequena observação do Tobias Barreto, dessa desfragmentação, dessa coisa que reduz o indivíduo a um isolamento, ao estado de isolamento absoluto, a átomos inorgânicos, o que a gente consegue traduzir disso para a nossa cidade, eu vou trazer aqui o exemplo do comércio. A gente hoje é uma cidade majoritariamente comerciante, a gente vive do próprio comércio, e isso não se traduz em força política, isso não se traduz em coesão. Essas pessoas, nós, na verdade, nós não conseguimos nos unir em prol de objetivos em comum. Existem as diferenças, existem os interesses individuais, mas para além dos interesses individuais, nós precisamos ter objetivos em comum e juntos, agregados, a gente possa lutar por isso. Participar da vida política, participar da vida pública, dar a nossa opinião, fazer com que a nossa voz seja ouvida através da coesão, através do número, através da concentração de força e transformando essa massa que o Tobias fala que o Brasil é um país amorfo, sem forma, transformando essa massa amorfa numa massa que tenha forma e que tenha objetivos. Nós temos, por exemplo, aspirações políticas, nós temos várias soluções, várias ideias pertinentes para o desenvolvimento dessa cidade, mas enquanto as pessoas continuarem funcionando como indivíduos, 50 mil cabeças pensando cada uma no seu próprio umbigo,
nós nunca vamos ter força suficiente para fazer com que as nossas aspirações e a nossa voz seja ouvida. Então, meus amigos, fica aí a reflexão, mais uma reflexão para que a gente possa pensar novamente. A nossa intenção aqui, ela não é emitir nenhum tipo de juízo de valor, a gente não quer convencer você de nada, a gente quer que você tenha capacidade de ter a sua própria opinião a respeito de assuntos que são do interesse comum. Então, busquem informação, busquem saber para que a gente tenha opiniões embasadas a respeito de assuntos que interferem diretamente na nossa vida. Somos nós que pagamos a conta e isso nunca pode ser esquecido. Somos nós que colocamos as pessoas lá e elas devem respeito e satisfação a nós, porque sem a gente, eles não são nada. Sem o nosso trabalho, sem o nosso imposto, sem o nosso dinheiro, essas pessoas não têm poder nenhum, eles não geram riqueza. Eles só gastam o nosso dinheiro. Então, pessoal, no próximo programa eu vou trazer para vocês uma reflexão a respeito da caridade, da boa ação, tá? Quando a caridade ela visa um objetivo futuro, quando a caridade ela é muito mais para alimentar o próprio ego do caridoso do que para ajudar de uma forma substancial, ela não é caridade, tá certo? Eu sou Lucas Caiafa, falo aqui da cidade de Santos Dumont e esse foi o Pauta no Ar de hoje. Um abraço.